O milionário se casa com mendiga negra por dever, mas descobre segredo que muda tudo. Gabriel Almeida. Um nome que pulsa nas ruas de São Paulo como sinônimo de poder. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele vive cercado por paredes de luxo e planos de investimento multimilionários. Mas por trás desse império, esconde-se um homem que carrega um peso que ninguém imagina. A sombra do avô, uma figura autoritária que o pressiona dia e noite para se casar em 2 anos. Ou herda a fortuna da família, ou perde tudo. Era simples assim. A ideia parecia absurda. Casar por conveniência com uma mulher que mal conhecia, só para cumprir uma promessa antiga. Mas Gabriel, cansado do mundo vazio que construiu ao redor, decidiu que precisava agir rápido. Foi então que o nome dela surgiu. Sofia Mendes, uma jovem vendedora, negra, simples, que batalhava para sustentar a irmã mais nova depois que a tragédia da morte dos pais tinha destruído seu mundo. Sofia ouviu a proposta durante uma manhã cinzenta na estação de metrô. Gabriel pediu um encontro para discutir os termos do casamento. Ela sentiu o peso da vida apertar no peito. Aceitar seria abrir mão da própria liberdade, mas também era uma chance de salvar o pouco que restava para ela e para a irmã. Só que não era só isso. Havia algo na proposta, naquele homem frio que despertava uma mistura estranha de curiosidade e medo. No dia em que se sentaram frente a frente, o contraste era gritante. Gabriel, impecável em seu terno caro, os olhos pesados de cansaço e segredos não ditos. E Sofia, com suas roupas simples, mãos ásperas, mas um brilho feroz no olhar. O diálogo começou preso, cheio de palavras medidas e silêncios cortantes. Porém, a tensão entre eles carregava uma faísca que nenhum deles queria admitir. Gabriel tentava esconder as feridas abertas do passado, a perda da mãe, a ausência de amor verdadeiro e um medo paralisante de repetir os erros da família. Ele via Sofia apenas como uma solução, até que aos poucos sua máscara começou a cair. Ela, por outro lado, viu na fachada fria do CEO algo inesperado. Um espaço para esperança, uma doçura escondida, sob o peso do sucesso brutal. Mas as cortinas do segredo nunca ficam totalmente fechadas. Murmúrios na empresa, olhares inacreditáveis das pessoas. Ao redor, e aquela velha pergunta: por que um milionário se casaria com uma mulher do seu mundo? A cidade inteira parecia observá-los, esperando pelo tropeço, pelo escândalo. E no meio disso, algo novo crescia entre eles. Uma conexão que tanto avançava quanto se escondia. Até que do nada, reaparece ele, o ex-namorado de Sofia. Um homem carregado de lembranças ruins e promessas quebradas, que lança sombras sobre o que Gabriel e Sofia tentam construir. O choque desse reencontro ameaça tudo. A estabilidade fria do casamento arranjado, a esperança cuidadosamente costurada e até o amor que começava a florescer. No limite desse turbilhão, o dia do casamento chega. Promessas sussurradas, medos disfarçados em sorrisos precisos e um peso invisível de segredos prestes a explodir. Entre a cerimônia brilhante e o silêncio cortante, algo inacreditável vem à tona. Um segredo enterrado nas profundezas do passado deles. Uma verdade capaz de destruir ou salvar tudo. E aí, o que será? Gabriel e Sofia estão prontos para enfrentar as tempestades? Ou tudo o que construíram vai ruir antes mesmo de começar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dia do casamento chegou. A igreja estava repleta. Famílias, amigos, olhares curiosos. O brilho das flores contrastava com a tensão no ar. Gabriel e Sofia se encontraram no altar, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Promessas estavam prestes a ser feitas, mas um peso invisível pairava entre eles. O amor que começava a crescer ficou preso entre segredos e velhas sombras. Quando o celebrante começou a falar, Sofia sentiu seu coração na garganta. Não era só o nervosismo do momento. Uma sensação estranha a envolvia. De repente, um barulho alto ecoou lá fora. O som de um vidro quebrando. As cabeças se viraram. A atenção desviou. E então, a porta da igreja se abriu abruptamente. Ele entrou. O ex-namorado de Sofia, Carlos. O rosto pálido, os olhos danificados pelo tempo. O ar pesado carregava sua raiva e dor. Murrunhos se espalharam pela multidão. O clima mudou instantaneamente. Olhares de reprovação, sussurros apressados. Gabriel tenso, rosnando entre dentes. O ambiente pulsava com a tensão da cena. Você não pode fazer isso, Sofia. Carlos gritou, quebrando o silêncio. Você sabe que me ama. Não faça uma loucura. Sofia tropeçou nas próprias palavras. Ela queria gritar, mas o nó na garganta a segurava. Gabriel a olhou, uma mistura de raiva e confusão. O que ele estava fazendo ali? E daquela maneira. Carlos apontou um dedo trêmulo para Gabriel. Tome cuidado com quem você está se envolvendo. Essa mulher não é quem você pensa que é. Um murmurinho começou a se espalhar pela igreja. O que Carlos queria dizer? A verdade estava prestes a ser exposta. Sofia moveu os lábios, mas nada saiu. O silêncio se arrastou, transformando-se em um grito ensurdecedor de expectativa. Então Carlos avançou, como se uma força invisível o empurrasse em direção ao altar. Você não é só uma vendedora, Sofia. Sua história não é a que você contou. Ele parou frente a ela, os olhos fixos e ardentes. Você não tem ideia. Não sabe do que eu realmente sei sobre você. Nesse momento, toda a segurança construída entre Gabriel e Sofia ruía. Gabriel olhou para ela, buscando respostas. Do que ele está falando? A angústia na voz dele era palpável, como se a atmosfera tivesse se tornado densa e pesada como chumbo. Sofia sentiu seu mundo desabar. Lembranças de sua infância, segredos que havia escondido. Tudo começava a emergir. Carlos, por favor, não faz isso. Suas mãos tremiam, a verdade estava prestes a surgir e a sensação de falta de ar aumentava. E então Carlos lançou a bomba. A irmã dela. Não é só uma irmã. Ela é filha do seu avô, Gabriel. Você está se casando com a sua prima. Um silêncio estrondoso invadiu a igreja. O tempo parou. As palavras de Carlos ecoaram, reverberando na mente de todos. Sofia teve a sensação de que o chão havia sumido sob seus pés. O choque estampado nos rostos da multidão. Gabriel ficou pálido. Seus olhos, arregalados, começaram a buscar a verdade nos de Sofia, mas ele não a encontrava. Como isso era possível? Como isso mudaria tudo? Entre eles,
Nesse instante, a felicidade planejada da cerimônia se transformou em um pesadelo. Promessas que deveriam ser feitas agora soavam como palavras vazias. O que fazer agora? A conexão que começou a brilhar entre eles enfrentava a escuridão de um segredo devastador. E no olhar de Gabriel, Sofia viu a esperança se apagar e uma onda de desespero brotar. O que aconteceria a seguir? O casamento? A família? A própria identidade? O caos tomou conta e ela não sabia mais em quem confiar. Tudo estava prestes a mudar, e a tempestade que se formava não poderia ser ignorada. O caos tomou conta da igreja. O ar estava pesado, a tensão palpável. As palavras de Carlos penetraram como uma faca, e todos os olhares agora se voltavam para Gabriel e Sofia. Multidão murmurou em choque, mas apenas o silêncio brutal da verdade os cercava. Gabriel ficou paralisado. "O que você está dizendo?" A incredulidade em sua voz ecoou, reverberando entre os bancos. Sofria um turbilhão de emoções, uma mistura de raiva e confusão no olhar. Sofia, por outro lado, parecia ter perdido a fala, e pânico tomou conta de seus traços. Ela não podia acreditar no que Carlos insinuava. "É mentira! Você não pode fazer isso!" Mas enquanto tentava defender-se, a realidade a alcançava como uma onda gelada. Carlos avançou um passo, sua raiva agora transformada em desespero. "Isso é só parte da verdade, Sofia. Você escondeu quem você realmente é." Torcendo as mãos, ele continuou: "Se não fosse por sua mãe, você estaria no lugar certo, não aqui, se casando com ele." A multidão respirou em uníssono, como se o ar tivesse se tornado escasso. Sofia, em um impulso, viu Gabriel olhando para ela, sua expressão cheia de questões, e o que estava prestes a dizer poderia quebrar tudo. "Carlos, pare, eu não sou..." As palavras falharam. O passado vinha à tona, e as memórias de sua infância a assombravam. Mas ali no altar, tudo era diferente. Ela olhou para Gabriel, a dor em seus olhos revelando a verdade. Ela não podia mais se esconder. Mas, antes que pudesse falar, tudo piorou. Um grito cortou o ar e a porta da igreja se abriu novamente. Um homem vestido de preto, com um olhar frenético, entrou. Ele não parecia um convidado. "É você, Sofia. Precisamos ir agora." A urgência na voz dele era clara. E até a gravidade da situação ficou ofuscada pelo sorriso. Gabriel se virou, olhos ariscos, pronto para enfrentar o novo invasor. "Quem é você?" O corpo de Gabriel se tornou um muro entre Sofia e o desconhecido. Mas o homem não hesitou. "Tem mais, Gabriel. Você precisa saber. Sofia não é apenas uma garota comum, e essa não é uma chance de casamento." Ele apontou para Carlos. "Ele está certo sobre o passado dela, mas não sabe toda a história." A igreja virou um cenário de frenesi. As pessoas começaram a cochichar. A incerteza serpenteava pelos rostos tensos. O homem em preto prosseguiu: "Sofia, você precisa me ouvir. E você também, Gabriel. O que ela não contou a você é muito pior. Sua mãe estava envolvida em algo maior. Algo que você ainda não sabe." Ele olhou diretamente para Gabriel, desnudando a gravidade de suas palavras. As palavras ecoaram como um trovão. O que o homem queria dizer? Qual era esse algo maior? A expressão de Sofia transparecia uma combinação de horror e confusão. "O que você está dizendo? De que você está falando?" "Gabriel, você tem que entender." O homem insistiu, se aproximando. "A verdade está enterrada em segredos mais profundos do que vocês imaginam. A vida que você conhece não é nada comparada ao que está por vir." Nesse momento, tudo parecia desmoronar como um castelo de cartas. Gabriel já não sabia em quem confiar. O que era real? E o que isso significava para Sofia e sua família?
A cerimônia que deveria marcar um novo começo agora parecia um abismo. O homem em preto se virou para Sofia. Eles estão vindo atrás de você. Não temos muito tempo. E enquanto as mãos de Sofia tremiam e os olhos de Gabriel brilhavam com confusão, um pedaço da verdade que nunca esperaram descobrir começava a emergir das sombras. O altar onde promessas seriam feitas agora era um campo de batalha de segredos. E no caos crescente, uma nova singularidade estava prestes a se revelar. O tempo parou, mais uma vez, em um segundo decisivo que poderia mudar o destino de todos. Como isso terminaria? A espera pela resposta seria insuportável. O caos tomou conta da igreja. O ar estava pesado e a tensão era quase palpável. As palavras de Carlos ainda ecoavam nas paredes, reverberando entre os corações aflitos dos convidados. Sofia estava paralisada, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. E Gabriel? Ele parecia uma estátua, absorvendo a brutalidade da verdade. Carlos, cale-se! Sofia finalmente encontrou sua voz, mas era apenas um sussurro frágil. O que poderia dizer? Não havia como reverter o que já tinha sido revelado. Os olhares da multidão pesavam como chumbo. Gabriel a encarava de um jeito que ela nunca poderia ter previsto. E a confusão em seu olhar rasgou seu coração. "Venham aqui!" O homem de preto gritou. Sua autoridade impositiva cortou o ar tenso da igreja. A verdade é mais grave do que todos pensam. Isso é só a ponta do iceberg. E as coisas mudaram drasticamente. Não era só sobre o casamento. Havia algo sombrio à espreita. O homem vestindo preto se virou, agora com uma expressão alarmante. "Sofia, você não sabe o quanto está em perigo. Eles não vão parar até que você..." Uma explosão de som estrondoso interrompeu seu aviso. A porta principal da igreja foi arrombada e um grupo de homens adentrou, todos com fardas pretas e expressão séria. A cena era aterrorizante. Um deles, mais alto e com olhar afiado, gritou: "Sofia Mendes, você está cercada. Sai agora ou as consequências serão severas." O pânico se espalhou instantaneamente. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a gritar e correr. O clima que antes era de cerimônia se transformou em um pesadelo. "Sofia!" Gabriel se adiantou, sua voz buscando a clareza em meio ao tumulto. "O que está acontecendo? O que esses homens querem?" Mas antes que ela pudesse responder, o homem em preto a puxou. "Para o lado. Nós precisamos sair. É uma questão de vida ou morte." Ele fez um sinal para o grupo que entrava. A tensão era absoluta. O olhar da multidão estava fixo na cena, incredulidade e choque nas expressões. "Você não pode levá-la!" Gabriel gritou, a raiva e o desespero transparecendo em sua voz. "Ela não fez nada. O que você quer dela? Ela não sabe ainda, mas quando descobrir, será tarde demais." Retrucou o líder dos homens de preto, a ameaça pairando no ar como uma nuvem negra. Sofia sentiu as lágrimas escorrem pelo rosto. O que estava escondido em seu passado? Como tudo isso se conectava? "Gabriel", ela finalmente disse, seu olhar suplicante encontrando o dele. "Eu não sei o que fazer. Eu não." "Chega!" O homem de preto interrompeu. "Não temos tempo para explicações. Vão atrás dela." Ele gesticulou e os outros homens começaram a se mover em direção a Sofia. A fúria e o medo se misturavam em sua mente. E quando tudo parecia perdido, no palco da confusão, uma figura familiar surgiu. Era a irmã mais nova de Sofia, Clara. Com um olhar aterrorizado, ela clamou: "Sofia, não! Não acredite neles!
Eles estão mentindo. O mundo de Sofia desabou ainda mais. Clara, você não pode estar aqui. Mas a jovem se adiantou, com uma expressão de determinação. Eu tenho que te contar a verdade. Isso é maior do que nós. Qual verdade? Gritou Carlos, agora à beira de um ataque, enquanto a sala fervilhava. Ninguém deve saber. É por causa da mãe, Sophie, Clara exclamou, fixando o olhar na irmã. Ela tinha um plano que você nunca soube. O ar ficou pesado de tensão e os olhos de Sofia se alargaram em choque. O que era essa verdade? O que mais estava escondido? E enquanto a confusão aumentava, o homem da farda gritou: Vamos, precisamos levar Sofia agora, ou não sobrará ninguém. Mais uma vez, tudo girou ao redor dela. O casamento, os segredos, a revelação, tudo isso parecia uma tempestade sem fim. E enquanto os homens se aproximavam, Sofia percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que realmente aguardava por ela e por que exatamente estavam atrás dela? As perguntas se amontoavam em sua mente. E no meio disso tudo, uma nova onda de emoções a inundou. Uma mistura de medo, coragem e uma necessidade ardente de descobrir a verdade. Não importava o quão devastadora pudesse ser. Assim, stand-by. O caos tomou conta da igreja. O ar estava pesado e a tensão era quase palpável. As palavras de Carlos ainda ecoavam nas paredes, reverberando entre os corações aflitos dos convidados. Sofia estava paralisada, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. E Gabriel? Ele parecia uma estátua, absorvendo a brutalidade da verdade. Carlos, cale-se. Sofia finalmente encontrou sua voz, mas era apenas um sussurro frágil. O que poderia dizer? Não havia como reverter o que já tinha sido revelado. Os olhares da multidão pesavam como chumbo. Gabriel a encarava de um jeito que ela nunca poderia ter previsto, e a confusão em seu olhar rasgou seu coração. Venham aqui! O homem de preto gritou. Sua autoridade impositiva cortou o ar tenso da igreja. A verdade é mais grave do que todos pensam. Isso é só a ponta do iceberg. E as coisas mudaram drasticamente. Não era só sobre o casamento. Havia algo sombrio à espreita. O homem vestindo preto se virou, agora com uma expressão alarmante. Sofia, você não sabe o quanto está em perigo. Eles não vão parar até que você... Uma explosão de som estrondoso interrompeu seu aviso. A porta principal da igreja foi arrombada, e um grupo de homens adentrou, todos com fardas pretas e expressão séria. A cena era aterrorizante. Um deles, mais alto e com um olhar afiado, gritou: Sofia Mendes, você está cercada. Saia agora ou as consequências serão severas. O pânico se espalhou instantaneamente. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a gritar e correr. O clima que antes era de cerimônia se transformou em um pesadelo. Sofia! Gabriel se adiantou, sua voz buscando a clareza em meio ao tumulto. O que está acontecendo? O que esses homens querem? Mas antes que ela pudesse responder, o homem em preto a puxou para o lado. Nós precisamos sair. É uma questão de vida ou morte. Ele fez um sinal para o grupo que entrava. A tensão era absoluta. O olhar da multidão estava fixo na cena. Incredulidade e choque nas expressões. Você não pode levá-la! Gabriel gritou, a raiva e o desespero transparecendo em sua voz. Ela não fez nada. O que você quer dela? Ela não sabe ainda, mas quando descobrir, será tarde demais, retrucou o líder dos homens. De preto, a ameaça pairando no ar como uma nuvem negra. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto.
O que estava escondido em seu passado? Como tudo isso se conectava? Gabriel, ela finalmente disse, seu olhar suplicante encontrando o dele. Eu não sei o que fazer, eu não... Chega! O homem de preto interrompeu. Não temos tempo para explicações. Vão atrás dela. Ele gesticulou, e os outros homens começaram a se mover em direção a Sofia. A fúria e o medo se misturavam em sua mente. E quando tudo parecia perdido, no palco da confusão, uma figura familiar surgiu. Era a irmã mais nova de Sofia, Clara. Com um olhar aterrorizado, ela clamou: Sofia, não! Não acredite neles! Eles estão mentindo! O mundo de Sofia desabou ainda mais. Clara, você não pode estar aqui. Mas a jovem se adiantou com uma expressão de determinação. Eu tenho que te contar a verdade. Isso é maior do que nós. Qual verdade? Gritou Carlos, agora à beira de um ataque, enquanto a sala fervilhava. Ninguém deve saber. É por causa da mãe, Sophie, Clara exclamou, fixando o olhar na irmã. Ela tinha um plano que você nunca soube. O ar ficou pesado de tensão, e os olhos de Sofia se alargaram em choque. O que era essa verdade? O que mais estava escondido? E enquanto a confusão aumentava, o homem da farda gritou: Vamos, precisamos levar Sofia agora, ou não sobrará ninguém. Mais uma vez, tudo girou ao redor dela. O casamento, os segredos, a revelação. Tudo isso parecia uma tempestade sem fim. Enquanto os homens se aproximavam, Sofia percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A adrenalina subia e a necessidade de descobrir a verdade crescia. Mas de repente um grito ecoou na igreja. Droga, parado! Uma voz familiar fez todos congelarem. Era a avó de Gabriel, uma mulher idosa e austera, que adorava controlar todos ao seu redor. Agora, ela estava ereta, com o olhar de quem já tinha visto o inferno e voltado. Você não sabe quem está prestes a desmascarar aqui, gritou, antes de avançar com passos firmes. Vovó, Gabriel parecia atordoado. O que você está fazendo aqui? Deixem a menina em paz, ela ordenou. E que se dane sua herança. A verdade deve ser libertada. A revelação caiu como uma bomba. Todos naquele espaço estavam agora em choque. Gabriel olhou para Sofia com uma nova luz na mente, entrelaçando emoções de amor e dúvida. A avó marcou sua chegada em um presente que tinha muito mais peso do que qualquer um poderia imaginar. E no fundo, ela sabia que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Vocês todos estão deitados sobre um segredo, e eu sou a única que pode desfazer o nó. Mas se não pararem agora, as consequências serão terríveis. A frase lançou um novo tipo de censura sobre todos os presentes. A tensão explodiu quando, por um instante, todos se perguntaram: que segredo era esse? A verdade deles estava prestes a ser exposta, e a linha entre o que era certo e errado se tornava mais tênue a cada segundo. Campo de batalha emocional. O futuro de todos estava em uma linha fina. Sofia olhou para Gabriel, esperando uma resposta. As promessas feitas se desfaziam como fumaça. Um caminho desconhecido se abria diante deles. Para todos, a urgência crescia. O que mais estava por vir? E o que a avó realmente sabia? O olhar da avó de Gabriel queimava como fogo enquanto ela encarava os homens de preto, a determinação gravada em cada linha de seu rosto. A igreja, antes cheia de alegria e esperança, agora pulsava com uma tensão insuportável. Sofia respirou fundo, seu coração martelando no peito. O que você quer dizer com um segredo? Perguntou ela, quase um sussurro. Eu sei mais do que parece, e é hora de alguém falar a verdade.
A avó fez uma pausa, como se a memória a estivesse consumindo. Foi um erro que nos perseguiu a vida toda, e agora chega ao fim. Os homens de preto hesitaram, a confusão em seus rostos dando lugar a uma nova determinação. Gabriel, em um impulso, se virou para a avó. Vovó, você sabe algo sobre isso? O que está acontecendo? Enquanto todos trocavam olhares nervosos, a irmã de Sofia, Clara, interrompeu. Eles não são quem dizem ser. Estão aqui por causa do passado da nossa mãe. Algo que nunca soubemos. A tensão na sala era palpável. Carlos, ainda atordoado, não conseguia processar o que estava acontecendo. Que diabos está acontecendo aqui? Ele olhou em volta, a confusão se transformando em raiva. Seu passado está mais ligado a Sofia do que você imagina, disse o homem de preto, observando-os com uma expressão fria. A mãe dela escondeu segredos que envolvem a vida de todos, e agora é hora de expor a verdade. Então, em um movimento rápido, a avó de Gabriel deu um passo à frente e o olhou profundamente nos olhos. Gabriel, o que você faz nesta igreja com essa mulher é questão de vida ou morte. A família não é apenas um laço de sangue, é um fio que conecta destinos. Se o que essas pessoas dizem for verdade, você deve se afastar dela agora. O silêncio tomou conta novamente, e Sofia sentiu que o chão escorregava sob seus pés. Que destino ela carregava? Que segredos eram estes que a envolviam? Mas eu não entendo, ela gritou, a frustração transformando-se em desespero. O que você está escondendo de mim? Foi então que a avó de Gabriel respirou fundo e começou a falar. Sua mãe e minha filha eram melhores amigas, mas elas se separaram por causa de um erro que vocês dois não podem imaginar. Uma traição, um amor proibido que nunca deveria ter acontecido. Os convidados se entreolharam, os murmúrios intensificando-se e a incerteza envolvendo a todos. Gabriel fez uma careta, seu próprio passado gravitando em torno daqueles apelos dolorosos. Você está dizendo que nossa família estava envolvida com o passado dela? Um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. A porta da igreja se abriu com força, estilhaçando o que restava da calma. Um homem desconhecido, de terno escuro e olhar ameaçador, entrou. Sua presença imponente, dominando o espaço. Estou aqui para levar a garota. Ninguém sai até que a leve consigo. Sofia sentiu o pânico em seu peito. O que esse homem queria? E mais importante, o que ele sabia sobre ela? A igreja se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Gabriel avançou, pronto para proteger Sofia, mas a avó o impediu. Não, não é só isso. Há ainda algo que vocês dois precisam saber. Ela virou-se para todos, a voz firme, enquanto lágrimas escorriam em seu rosto endurecido. A verdade sobre a irmã de Sofia. Não é apenas que ela é filha do seu avô Gabriel, mas que a mãe delas está viva. O impacto dessas palavras foi como uma bomba. Clara e Sofia trocaram olhares de incredulidade. Como isso era possível? A multidão explodiu em confusão. Gritos e sussurros encheram o ar. O homem de terno escuro riu, uma risada profunda e sombria. Finalmente a verdade é revelada. E agora vocês precisam decidir. Que caminho escolherão? O ar parecia denso e Sofia sentiu que o tempo parava, enquanto todos olhavam para ela e Gabriel. Os segredos e as mentiras estavam prestes a erguer uma tempestade ainda maior. Como eles iriam enfrentar isso? O que mais estava enterrado sob as mentiras construídas por anos? A incerteza pairava. E o futuro deles parecia mais nebuloso do que nunca. Qual seria o próximo passo? O olhar da avó de Gabriel queimava como fogo, enquanto ela encarava os homens de preto.
a determinação gravada em cada linha de seu rosto. A igreja, antes cheia de alegria e esperança, agora pulsava com uma tensão insuportável. Sofia respirou fundo, seu coração martelando no peito. "O que você quer dizer com um segredo?" perguntou ela, quase um sussurro. "Eu sei mais do que parece, e é hora de alguém falar a verdade." A avó fez uma pausa, como se a memória a estivesse consumindo. "Foi um erro que nos perseguiu a vida toda, e agora chega ao fim." Os homens de preto hesitaram, a confusão em seus rostos dando lugar a uma nova determinação. Gabriel, em um impulso, se virou para a avó. "Vovó, você sabe algo sobre isso? O que está acontecendo?" Enquanto todos trocavam olhares nervosos, a irmã de Sofia, Clara, interrompeu. "Eles não são quem dizem ser. Estão aqui por causa do passado da nossa mãe, algo que nunca soubemos." A tensão na sala era palpável. Carlos, ainda atordoado, não conseguia processar o que estava acontecendo. "Que diabos está acontecendo aqui?" Ele olhou em volta, a confusão se transformando em raiva. "Seu passado está mais ligado a Sofia do que você imagina", disse o homem de preto, observando-os com uma expressão fria. "A mãe dela escondeu segredos que envolvem a vida de todos, e agora é hora de expor a verdade." Então, em um movimento rápido, a avó de Gabriel deu um passo à frente e o olhou profundamente nos olhos. "Gabriel, o que você faz nesta igreja com essa mulher é questão de vida ou morte. A família não é apenas um laço de sangue, é um fio que conecta destinos. Se o que essas pessoas dizem for verdade, você deve se afastar dela agora." O silêncio tomou conta. Novamente, e Sofia sentiu que o chão escorregava sob seus pés. Que destino ela carregava? Que segredos eram estes que a envolviam? "Mas eu não entendo", ela gritou, a frustração transformando-se em desespero. "O que você está escondendo de mim?" Foi então que a avó de Gabriel respirou fundo e começou a falar. "Sua mãe e minha filha eram melhores amigas, mas elas se separaram por causa de um erro que vocês dois não podem imaginar. Uma traição, um amor proibido que nunca deveria ter acontecido." Os convidados se entreolharam, os murmúrios intensificando-se e a incerteza envolvendo a todos. Gabriel fez uma careta, seu próprio passado gravitando em torno daqueles apelos dolorosos. "Você está dizendo que nossa família estava envolvida com o passado dela?" Um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. A porta da igreja se abriu com força, estilhaçando o que restava da calma. Um homem desconhecido, de terno escuro e olhar ameaçador, entrou, sua presença imponente dominando o espaço. "Estou aqui para levar a garota. Ninguém sai até que a leve consigo." Sofia sentiu o pânico em seu peito. O que esse homem queria? E mais importante, o que ele sabia sobre ela? A igreja se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Gabriel avançou, pronto para proteger Sofia, mas a avó o impediu. "Não, não é só isso. Há ainda algo que vocês dois precisam saber." Ela virou-se para todos, a voz firme, enquanto lágrimas escorriam em seu rosto endurecido. "A verdade sobre a irmã de Sofia não é apenas que ela é filha do seu avô Gabriel, mas que a mãe dela está viva." O impacto dessas palavras foi como uma bomba. Clara e Sofia trocaram olhares de incredulidade. Como isso era possível? A multidão explodiu em confusão. Gritos e sussurros encheram o ar. O homem de terno escuro riu, uma risada profunda e sombria. "Finalmente a verdade é revelada. E agora vocês precisam decidir que caminho escolherão." Sofia mal pôde acreditar. "Como assim, viva? Como ela pode estar viva?" Seus olhos brilhavam com lágrimas ao ouvir aquela revelação. Tudo parecia um pesadelo.
Clara, com a voz trêmula, olhou fixamente para a avó. É mentira! Ela morreu! Eu vi! Não, você não viu tudo. A avó insistiu, seu olhar grave. Prestem atenção. Sua mãe não era apenas uma mulher comum. Ela estava envolvida em algo muito maior. E quando tentaram silenciá-la, fizeram com que parecesse que estava morta. A igreja começou a tremer, as paredes parecendo deslizar ao redor deles. A adrenalina corria nas veias de Sofia, e a possibilidade de que sua vida inteira fosse uma farsa começava a se tornar real. O homem de terno escuro avançou um passo. Agora vocês precisam responder. Estão prontos para enfrentar a verdade ou vão continuar se escondendo atrás de mentiras? Um murmurinho crescente tomou conta da multidão. As palavras do homem cortaram a tensão como um fio. Sofia olhou para Gabriel, o medo se misturando à necessidade de saber a verdade. E que fazemos agora? E nesse momento, um gesto inesperado. Carlos, o ex-namorado de Sofia, se adiantou. Esperem, eu sei onde ela está. Sua voz era uma mistura de desespero e determinação. Todos olharam para ele, o silêncio tomou conta novamente. Eu ouvi a conversa entre os homens que você chamou de protetores, Sofia. Sua mãe, ela está em perigo e essa é a razão pela qual eles a querem. O impacto daquela declaração ecoou como um trovão. Gabriel virou-se bruscamente para Carlos, a raiva e a incredulidade se misturando. Você está mentindo. Você não sabe de nada. Mas Carlos continuou, determinado. Eu sabia que estava te escondendo, e soubemos que ela tinha um plano. A sua mãe fez algo para proteger vocês duas. Mas agora, tudo está prestes a acontecer de novo. Eles vão atrás dela. E agora vocês precisam decidir. Ficar e lutar, ou sair e buscar a verdade. Sofia sentiu o peso dessas palavras. O que ela deveria fazer? E se Carlos estivesse certo? O ambiente ficou tenso. Agora parecia que a vida e a morte de sua mãe dependiam de suas escolhas. E enquanto o tumulto continuava ao redor dela, uma nova emoção começou a surgir. Esperança. Uma pequena luz no meio da escuridão. O que mais estava por vir? E o que significava tudo isso para o futuro deles? Sofia olhou nos olhos de Gabriel, seu coração martelando com a revelação. A tensão crescia, e cada segundo parecia arrastado. Carlos estava ali, insistindo, e a igreja estava cheia de murmúrios preocupados. O que fazemos agora? A voz de Sofia tremia. Gabriel a encarava, os olhos carregados de incerteza. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer, disse Clara, a irmã de Sofia, com um brilho de urgência. Se a mãe dela está viva, isso muda tudo. O homem de terno escuro deu um passo à frente, interrompendo antes que alguém pudesse falar. Vocês realmente querem saber a verdade? Então preparem-se. Sua voz ecoava como um trovão. A sua mãe, Sofia, está em um lugar que vocês nunca acreditariam, e ela vai voltar para confrontar o passado. Sofia sentiu o sangue correr do seu rosto. Confrontar o passado? O que isso significa? Mas o homem apenas sorriu, um sorriso frio e irônico. Digamos que há mais em jogo do que o amor ou a traição. A sua mãe fez um pacto, e ele vai cobrar seu preço. As palavras do homem criaram um clima de pavor. Gabriel, que estava a um passo de Sofia, plantou os pés firmemente no chão. Cale-se! O que você sabe sobre isso? Eu sei que você precisa entender, Gabriel. A sua herança está em risco. E não é só a fortuna da sua família. É algo muito maior. O homem olhou para o grupo e continuou. Ninguém vai sair dessa igreja se não olharem para a verdade. O clima se tornou insuportável. As pessoas estavam nervosas, as expressões faciais variando entre medo e curiosidade.
E quando o homem de preto se virou para Sofia, a atenção coletiva se concentrou. Se você realmente quiser saber o que está por trás disso tudo, siga-me. Aqui não é lugar para isso. Mas, de repente, o vidro da porta da igreja se estilhaçou com um grande estalo. Um grupo de homens armados entrou, os rostos determinados e um silêncio mortal tomou conta da sala. O homem de terno escuro sorriu novamente, como se estivesse esperando por esse momento. Agora estou cercado, ele disse, com uma voz triunfante. Mas o que vocês querem? Sofia gritou, a voz embargada pela raiva e pelo medo. Um dos homens armados olhou diretamente para ela, e tudo pareceu se mover em câmera lenta. Nós viemos para cumprir a ordem. Você não pode escapar do seu destino. Sua mãe vai pagar pelo que fez. E você também. O choque percorreu a sala. Sofia olhou para Gabriel em busca de respostas, mas ele estava paralisado. A irmã ao lado dela parecia tão assustada quanto ela. Sofia, isso não pode estar acontecendo, murmurou Clara. Se você não quiser que sua irmã pague com você, então vem comigo agora. Gritou o homem de terno escuro, gesticulando para que Sofia se aproximasse dele. A verdade está lá fora, e a sua vida, assim como a da sua mãe, depende disso. Sofia sente seu coração disparar. Eu não vou. E deu um passo atrás, firme. Não vou deixar que você a machuque. Agora tudo parecia um emaranhado de emoções. Gabriel se moveu em direção a Sofia, mas foi interrompido pela voz da avó. Você não sabe o que está fazendo, ela gritou, expressão de desespero. A verdade pode destruir tudo o que conhecemos. Mas antes que pudesse explicar, o homem armado gritou. Cala a boca, velha. Este não é o seu lugar nesta luta. E com isso um grito ensurdecedor ecoou pela igreja. Um tiro. O impacto foi como um soco, direto no estômago de todos. Sofia e Gabriel se viraram simultaneamente para ver a avó de Gabriel caindo ao chão, um lago de sangue se espalhando ao redor dela. O mundo dela virou de cabeça para baixo, e a dor daquela cena cortou mais fundo que qualquer lâmina. O tempo parecia ter parado. O homem de terno escuro apenas observava, um sorriso cruel no rosto. Agora você vê, Sofia. Essa é a realidade. O passado nunca fica enterrado, e a culpa vai vir buscar você. As palavras dele ressoaram como um eco em sua mente. O que eles realmente sabiam? Quem eles realmente eram? A igreja estava em caos total, pessoas gritando, correndo para longe da cena horrível. E no meio daquele desespero, uma única pergunta ecoava na mente de Sofia. E agora? E enquanto ela tentava processar o que acabara de acontecer, uma nova luz parecia brilhar através da escuridão. Um som familiar. Aquelas palavras que ela ouviu anos atrás. A voz que a assombrava. Sua mãe em perigo. O plano que estava prestes a ser revelado. E assim, a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava escondido nas sombras do passado, e que novos caminhos eles tomariam na tentativa de enfrentar a tempestade que se aproximava. Sofia olhou nos olhos de Gabriel, seu coração martelando com a revelação. A tensão crescia, e cada segundo parecia arrastado. Carlos estava ali, insistindo, e a igreja estava cheia de murmúrios preocupados. O que fazemos agora? A voz de Sofia tremia. Gabriel a encarava, os olhos carregados de incerteza. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer, disse Clara, a irmã de Sofia, com um brilho de urgência. Se a mãe dela está viva, isso muda tudo. O homem de terno escuro deu um passo à frente, interrompendo antes que alguém pudesse falar. Vocês realmente querem saber a verdade? Então prepare-se. Sua voz ecoava como um trovão. A sua mãe, Sofia, está em um lugar que vocês nunca acreditariam. E ela vai voltar
para confrontar o passado. Sofia sentiu o sangue correr do seu rosto. Confrontar o passado? O que isso significa? Mas o homem apenas sorriu, um sorriso frio e irônico. Digamos que há mais em jogo do que o amor ou a traição. A sua mãe fez um pacto e ele vai cobrar seu preço. As palavras do homem criaram um clima de pavor. Gabriel, que estava a um passo de Sofia, plantou os pés firmemente no chão. Cale-se. O que você sabe sobre isso? Eu sei que você precisa entender, Gabriel. A sua herança está em risco. E não é só a fortuna da sua família. É algo muito maior. O homem olhou para o grupo e continuou. Ninguém vai sair dessa igreja se não olharem para a verdade. O clima se tornou insuportável. As pessoas estavam nervosas, as expressões faciais variando entre medo e curiosidade. E quando o homem de preto se virou para Sofia, a atenção coletiva se concentrou. Se você realmente quiser saber o que está por trás disso tudo, siga-me. Aqui não é lugar para isso. Mas de repente, o vidro da porta da igreja se estilhaçou com um grande estalo. Um grupo de homens armados entrou, os rostos determinados, e um silêncio mortal tomou conta da sala. O homem de terno escuro sorriu novamente, como se estivesse esperando por esse momento. Agora estou cercado, ele disse com uma voz triunfante. Mas o que vocês querem? Sofia gritou, a voz embargada pela raiva e pelo medo. Um dos homens armados olhou diretamente para ela e tudo pareceu se mover em câmera lenta. Nós viemos para cumprir a ordem. Você não pode escapar do seu destino. Sua mãe vai pagar pelo que fez, e você também. O choque percorreu a sala. Sofia olhou para Gabriel em busca de respostas, mas ele estava paralisado. A irmã ao lado dela parecia tão assustada quanto ela. Sofia, isso não pode estar acontecendo, murmurou Clara. Se você não quiser que sua irmã pague com você, então vem comigo agora! Gritou o homem de terno escuro, gesticulando para que Sofia se aproximasse dele. A verdade está lá fora e a sua vida, assim como a da sua mãe, depende disso. Sofia sente seu coração disparar. Eu não vou. E deu um passo atrás, firme. Não vou deixar que você a machuque. Agora tudo parecia um emaranhado de emoções. Gabriel se moveu em direção a Sofia, mas foi interrompido pela voz da avó. Você não sabe o que está fazendo, ela gritou, expressão de desespero. A verdade pode destruir tudo o que conhecemos. Mas antes que pudesse explicar, o homem armado gritou. Cala a boca, velha. Este não é o seu lugar nesta luta. E com isso um grito ensurdecedor ecoou pela igreja. Um tiro. O impacto foi como um soco direto no estômago de todos. Sofia e Gabriel se viraram simultaneamente para ver a avó de Gabriel caindo ao chão. Um lago de sangue se espalhando ao redor dela. O mundo dela virou de cabeça para baixo, e a dor daquela cena cortou mais fundo que qualquer lâmina. O tempo parecia ter parado. O homem de terno escuro apenas observava, um sorriso cruel no rosto. Agora você vê, Sofia. Essa é a realidade. O passado nunca fica enterrado, e a culpa vai vir buscar você. As palavras dele ressoaram como um eco em sua mente. O que eles realmente sabiam? Quem eles realmente eram? A igreja estava em caos total. Pessoas gritando, correndo para longe da cena horrível. E no meio daquele desespero, uma nova luz parecia brilhar através da escuridão. Um som familiar. Aquelas palavras que ela ouviu anos atrás. A voz que a assombrava. Sua mãe em perigo. O plano que estava prestes a ser revelado. Mas,
Nesse momento de caos, algo ainda mais inesperado aconteceu. Do fundo da igreja, uma mulher apareceu, com longos cabelos negros e uma presença que exigia atenção. Era ela, a mãe de Sofia. Com os olhos brilhando de uma determinação feroz, ela caminhou em direção à cena. O tempo parou novamente. Qualquer um que tocar na minha filha vai enfrentar a minha ira, ela gritou, a voz vibrando com poder. O homem de terno escuro parecia surpreso, a expressão dele mudando rapidamente de triunfante para atônita. Isso não pode ser! Uma onda de choque percorreu toda a sala. Clara saltou para a frente. Mãe, como você? Mas a mãe de Sofia não deixava espaço para perguntas. Agora é a hora, ela exclamou, estendendo a mão para Sofia. Venha comigo, nós temos que sair. O homem armado da entrada começou a se mover, mas a presença da mãe estava como uma muralha. Sofia estava sem palavras. Sua mente girava. Não, você não está viva. Você morreu. Eu estava escondida, querida. Mas agora você precisa entender. Estamos todas em perigo. A realidade estava se reescrevendo diante dos olhos de Sofia. O que ela acreditava saber estava se desmoronando. Os segredos que as mantiveram separadas antes, agora surgiam na forma de uma nova e aterrorizante verdade. O homem de terno escuro, agora desesperado, começou a se afastar. O que você fez? Isso não vai acabar bem. E enquanto Sofia lutava para entender tudo, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Se sua mãe estava viva, o que mais ela escondia? O que mais estava prestes a ser revelado? A alegria e o terror se entrelaçavam, enquanto o futuro se tornava um mistério em instantes. Sofia fitou os olhos da mãe. Um misto de incredulidade e emoção a envolvia. As paredes da igreja, antes ameaçadoras, agora pareciam cenários de um reencontro que ela tanto desejou. Como você pode estar aqui? Eu pensei que você estivesse morta. Suas palavras eram um sussurro urgente, quase em estado de choque. A mãe dela respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Havia coisas que você não podia saber. Eu fui forçada a desaparecer para mantê-las a salvo. O homem de terno escuro, parecendo perplexo, não sabia como reagir. Você deveria ter ficado fora disso, Sofia. Mas ela não ia se calar. Os caminhos do passado se cruzavam de forma brutal, e Sofia estava pronta. Os homens armados hesitaram diante da nova situação. Enquanto isso, Clara, ainda assustada, olhava com admiração e preocupação para a mãe. Mãe, o que está acontecendo? O que você fez? A mãe de Sofia balançou a cabeça, como se tentasse apagar os pesadelos que a atormentavam. Eu protegi vocês, mas isso só trouxe mais problemas. Agora, precisamos enfrentar isso juntas. O homem de terno escuro olhou para a mãe de Sofia, raiva e medo se misturando em sua expressão. Você não deveria estar aqui. Isso não vai acabar bem para vocês. Se você acha que vai nos assustar, está muito enganado. A mãe de Sofia gritou, sua voz firme. Você não sabe com quem está lidando. A tensão estava no ar, eletricidade correndo entre os presentes. Gabriel encarou a cena, seu coração pulsando forte. Ele não sabia se sentia ira, medo ou alívio ao ver a mãe de Sofia. O que quer que esteja acontecendo, precisamos de um plano, disse ele, sua voz ressonando na confusão. Esse não é o lugar para resolver isso. O homem armado contra-atacou, avançando. Nunca deveriam ter voltado. Não podemos permitir que vocês escapem.
Sofia agarrou a mão da mãe com força. Nós não vamos permitir que ninguém nos tire de novo. A determinação dela irrompeu como um fogo incontrolável. Gabriel deu um passo à frente. Todos, para a saída, agora! Ele sabia que era a única forma de escapar daquela situação. Naquele momento, a avó de Gabriel, ainda no chão, ergueu-se com dificuldade, sua força surpreendente. Vivemos em um ciclo de mentiras, mas isso acaba agora. Seu olhar transpassava coragem. A verdade virá à luz. Não importa qual seja o preço. Os homens pararam, confusos com a determinação explosiva da mulher. Sofia se virou, olhando para cada um deles. Estamos juntas, e não vamos nos desfazer por suas mentiras. O caos se espalhou, mas naquele instante algo mudou. A verdade começava a surgir, e a força da união era palpável. Os homens hesitaram, a confusão em seus rostos densos como neblina. Sofisticados, mas vulneráveis. Sofia avançou, puxando a mão da mãe. Vamos terminar isso juntas. As palavras ressoaram, estimulando todos ao redor delas a se moverem. Um caminho se abria, e Sofia sentiu a adrenalina disparar em sua veia. Mais uma vez o ambiente disparava. O plano estava em ação. O alvoroço da multidão transformava-se em gritos de determinação e medo ao mesmo tempo. O que estava para acontecer nos próximos instantes permaneceria em suas memórias. A cena final se desenrolava, e o futuro estava em suas mãos. O brilho da esperança penetrava a escuridão que a cercava. Por mais aptos ou despreparados que estivessem, agora sabiam que a verdade era o único caminho. E assim, a história chega ao fim, mas não sem deixar perguntas no ar. O que mais o futuro reserva para Sofia e Gabriel? Eles conseguirão quebrar as correntes do passado e abraçar uma nova vida? Só o tempo dirá. Se você se emocionou com essa jornada, este é o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você nunca fique de fora dos nossos conteúdos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quais segredos você acha que ainda estão por vir? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer essa história ecoar.